Olá, amigos. Vamos agora à questão número 6 da prova do ITA. Okay? Essa questão que eles anularam por conta de uma falha no enunciado, mas a gente vai esclarecer e a gente consegue resolver a questão. Tá bom? Vamos lá. Considere uma máquina térmica que opera com um ciclo termodinâmico composto de 4 etapas. Primeira etapa, a etapa I, né? Ele fala que é uma expansão isotérmica. Expansão, senhores, é porque o volume ele vai aumentar. Então, repare que eu tenho aqui uma expansão. Ele está indo de V0 até VF, tá? E a isotérmica, porque a temperatura é a mesma. A temperatura TQ, saindo do volume inicial V0, que era para ser VI, tá certo? Até o volume final VF. Ok? Essa, então, é a etapa 1, tá? Que ele chama de I, aqui, ó, tá bom? A etapa 2, que ele chama de II, né? Resfriamento isocórico. Resfriamento quer dizer que a temperatura vai diminuir. Repare que ele está indo de uma isoterma de temperatura maior, onde a temperatura é constante, para uma isoterma de temperatura menor, né? Então há um resfriamento isocórico, onde o volume ele é constante, tá certo? Até a temperatura TF, tá? Bom, terceiro processo, esse aqui é o 2, é o I, certo? Esse aqui é o 3I, tá? É o processo 3, ok? Compressão isotérmica. Isotérmica, mesma temperatura, compressão é porque o volume ele vai diminuir, certo? Até a temperatura TF, né? A temperatura TF, de VF até V0, que seria o VI, né? E número 4, que é o IV, certo? Que ele fala aqui para você que é um aquecimento isocórico, ou seja, a temperatura vai aumentar, vai sair da isoterma de temperatura menor para temperatura maior, né? Aumentando a temperatura, né? De TQ de TF até TQ, tá? A máquina é inicialmente preparada para operar com ar atmosférico. Aí eu vou lembrar os senhores que o ar atmosférico ele tem um calor específico molar, né, a volume constante. Vou colocar um pouquinho mais pro lado aqui, ó. A volume constante, tá? Igual a 5 meios, certo? Então, que fique bem claro para você aí, por conta da quantidade de moléculas que o ar atmosférico tem, né? O gás é composto basicamente de gases diatômicos, né? Como o O2, o N2, o H2, né? O ar atmosférico como fluido de trabalho. Sobre esse sistema são feitas as seguintes afirmações. E aí ele faz 3 afirmações, tá bom? A primeira é, número 1, aumentando-se a razão da expansão R igual a VF sobre VI, é isso que ficou com um problema na questão, né? O V0 ele chama aqui de VI. Se tivesse chamado V0, né, a questão sairia certinha. Mas, vamos lá. É possível aumentar o rendimento da máquina mantendo os demais parâmetros fixos? 2. Se o fluido de trabalho fosse substituído por um gás nobre, então o rendimento dessa máquina seria aumentado? Aí eu vou lembrar vocês que o ar atmosférico tem um CV igual a 5 meios, que é o calor específico molar a volume constante, né? No caso do gás nobre, qualquer gás nobre ele é monoatômico. Então, o calor específico molar, né, a volume constante desse cara é 3 meios, é menor, tá? Então, ele falou aqui no item 2, né, se o fluido do trabalho fosse substituído por um gás nobre, então o rendimento dessa máquina seria aumentado. Considerando os parâmetros R, que é VF sobre VI, igual a 10, que TF igual a 300 e TQ igual a 900, o valor do rendimento da máquina é superior a 50%? Sobre as afirmações 1, 2 e 3, pode-se afirmar que. E aí é o que ele pede aqui para você falar na questão. Primeiro passo, eu já reparei que a nossa relação está no rendimento. Então, o correto é a gente tentar encontrar o rendimento de uma máquina térmica que corresponde a esse gráfico, que na verdade, inclusive, tem até um nome, né? O nome especial dele é chamado ciclo de Stirling, né?
ou Stirling, né? Depende de quem fala, né? Vou chamar aqui ciclo de Stirling, tá? Nome esquisito aqui, né? Mas a gente vai trabalhar com esse ciclo, ok? Bom, Douglas, como é que a gente vai calcular, então, o rendimento? O rendimento, todo mundo sabe, de um ciclo é o trabalho realizado no ciclo pelo calor da fonte quente, né? O que a gente tem que entender é como calcular isso, né? Como calcular o trabalho. Para a gente calcular o trabalho no ciclo, é fácil. Basta a gente somar os trabalhos em cada um dos processos. Então, trabalho em 1, trabalho em 2, trabalho em 3 e o trabalho em 4. Uma das coisas particulares aqui dessa questão, né, que é bem simples, é o trabalho em 2 e o trabalho em 4. Né? O trabalho em 2 e o trabalho em 4, senhores, ele é igual a 0, porque o volume ele é constante. Né? E se o volume é constante, a gente não tem como calcular o trabalho porque o volume não varia. O gás não está nem expandindo, nem o quê? Nem comprimindo. Então, nesses dois casos, o trabalho é 0. Agora a gente vai ter uma formulazinha para calcular o trabalho quando a transformação é isotérmica. Nesse caso, a gente calcula assim, ó, é NR vezes a temperatura da isoterma vezes o logaritmo neperiano. No caso aqui, a gente vai usar VF sobre V0. Ok? Para a gente poder calcular o quê? O trabalho na transformação 2. Já na transformação 3 é a mesma coisa. Então vai ser NR, temperatura da fonte naquele ponto, né, que é o TF, vezes, vou jogar só mais um pouquinho aqui para o lado, logaritmo neperiano de VF sobre V0. Ok? Então ficou fácil da gente entender. Inclusive, a gente pode dizer que o trabalho no ciclo, né, que é o que a gente está precisando aí para calcular o rendimento, vai ser igual a, já colocando em evidência, a gente pode colocar que é NR, logaritmo neperiano de VF sobre V0 ou VI, tanto faz, né? A gente vai colocar VI já que ele está falando ali, né? De TQ, né? Menos TF. Certo? Então, a gente acabou de calcular o quê? O trabalho que a gente precisa, né? Agora só está faltando calcular o calor da fonte quente para a gente chegar no rendimento, né? E como é que a gente vai calcular o calor na fonte quente, né? Ele é bem simples. Para se calcular o calor na fonte quente, basta a gente olhar para o gráfico. E o calor na fonte quente é enquanto ele ganha calor. Ele ganha calor no trecho 3 e ele ganha calor no trecho quê? 1, que é esse pedaço aqui, ó. Aqui ele perde calor, porque reparem que a temperatura aqui está baixando e aqui o volume está diminuindo. Então ele ganha calor enquanto a temperatura aumenta e o volume o quê? Aumenta, certo? Então, no caso aqui, para se calcular o calor da fonte quente, a gente calcula assim. Primeiro, na parte 3. Calor na parte 3. Repare que o calor na parte 3, senhores, não tem na parte 3, né? Mais o calor na parte 1. O calor na parte 3, né? Repare que só tem aumento de quê? De temperatura, né? Você não tem trabalho. Então quer dizer que a quantidade de calor na fonte, no caso no processo 3, vai ser o ΔU, né? E nesse caso, a variação da energia é o quê? Interna, que é o ΔU nesse processo, vai ser CV NR, né, o calor específico molar, vezes o número de mols, vezes R, vezes TF menos TQ, certo? Aí é que a gente está na questão, certo? Mais quem? Mais o calor da fonte o quê? Da fonte fria, né?
Que aí como é que vai ficar nesse caso aqui? Calor da fonte quente, né? O Q1, né? Desculpa aí, senhores. Vai ser igual a quem? Bom, nesse processo vai ser simplesmente só o trabalho, né? Porque como não há variação da energia interna, vai ser o trabalho. Inclusive o trabalho no processo 1 já está aqui, ó, representado. Vai ser N, R, TQ vezes Ln de Vf sobre V0, certo? Outra coisa que eu queria falar com vocês também é que nesse processo aqui é negativo porque o volume ele diminui, não aumenta, né? Por isso que o sinal ficou aqui negativo, tá, gente? Então vamos lá. Continuando aqui a nossa história, eu vou ter que a quantidade de calor da fonte quente, né? Que é o QQ aqui, né? Só vou ajeitar aqui um pouquinho, tá? Ficou meio feio. Vamos lá. QQ aqui vai ser igual a CN, ou CVN, né? CVN R vezes TF menos TQ. Certo? Ou melhor, TQ menos TF, né? Porque é a temperatura final menos temperatura inicial. Né, senhores? Vamos ajeitar aqui, né? Menos TF. Aqui também a gente vai dar um ajeitinho. Tá? Só pra gente ajeitar mesmo. Então, aqui é, TQ, TF, né? Beleza. Agora, mais N, R, TQ, Ln de Vf sobre VI, né? Show. Coloquei V0 aqui, mas é isso. Esse é o calor da fonte quente. E agora, basta a gente dividir, né, essas duas situações aqui para a gente ficar com o quê? Com o rendimento total. Então, o rendimento vai ser trabalho. Então, vai ser N, R, Ln de Vf sobre VI, que multiplica TQ menos TF. Show? Tudo isso dividido por aquilo tudo lá, né? CVN R entre parênteses TQ menos TF mais N R TQ que multiplica Ln de Vf sobre VI. E aí a gente vai dar um jeito dividindo toda essa equação por quem? Primeiro por NR, que dá para a gente dividir aqui todos os termos em cima e embaixo. Também dá para dividir todos os termos por TQ menos TF, certo? TQ menos TF. Não, aqui não dá para dividir por TQ menos TF. Né? A gente deixa desse jeito aqui, que vai ficar bem fácil para a gente. Daí o que ficou? Dá para a gente dividir toda a equação por Ln de Vf sobre Vi. Porque aí a gente vai ficar assim, ó. Rendimento é igual a L, ou melhor, se eu dividir toda a equação por Ln, né, vai ficar TQ menos TF, certo? Que seria uma variação de temperatura, a temperatura maior menos a temperatura menor. Aqui embaixo vai ficar só o quê? CV, que multiplica TQ menos TF, dividido por Ln de R, né? Porque é a razão entre quem? Esse cara aqui, né? Mas aí aqui a gente vai ficar só com TQ, que é um valor o quê? Fixo. Esse é o cálculo de quem? Do rendimento. E agora a gente começa
a ler os itens novamente. Quais são os itens de novo? Vamos lá. Primeiro item. Aumentando a razão R, VF sobre VI, é possível aumentar o rendimento da máquina mantendo os demais parâmetros? Vamos ver se isso é verdade. Se a gente aumentar isso aqui, ó, que é o R, hein, amigos? Vou fazer até com uma cor aqui, vou escolher uma cor só para fazer isso, tá? Se a gente aumentar essa razão, a gente aumenta o ln, a gente diminui essa fração, a gente diminui essa soma e a gente aumenta o quê? O rendimento, certo? Vou falar de novo. A gente aumentando a razão, a gente aumenta o ln, a gente aumenta o denominador, diminui essa fração, diminuindo essa fração, a gente diminui essa soma e aumenta todo esse resultado, aumentando o rendimento. Então, a primeira alternativa, né, a primeira afirmação dele aqui, é que ele diz que ele está aumentando, é possível aumentar o rendimento. Sim, é possível. Então, essa aqui é verdadeira. Aí ele fala assim, se o fluido de trabalho fosse substituído por um gás nobre, então o rendimento dessa máquina seria aumentado? Vamos lá. Agora eu vou fazer com outra cor, vou fazer de azul. Aqui, ó, a gente poder ver melhor. Vamos lá. Se a gente trocar logicamente, o ar atmosférico por um gás nobre, a gente diminui o CV. Diminuindo o CV, a gente diminui essa fração. Diminuindo essa fração, a gente diminui essa soma. Diminuindo essa soma, a gente aumenta o resultado dessa conta, aumentando o nosso rendimento, certo? Então, a número 2 aí, né? Então, o rendimento dessa máquina seria aumentado. Então, essa aí é verdade também. Essa aí também é verdadeira, certo? E agora vem a última, a número 3. Considerando os parâmetros R igual a 10, né? TF igual a 300 Kelvin e TQ igual a 900, o valor do rendimento da máquina é superior a 50%. Então vamos lá. Agora a gente vai ter que resolver uma continha. Pegando então agora a nossa equação do rendimento aqui, ó. Certo? Pegando a equação do rendimento e fazendo a substituição. Pegando os valores, vai ficar N, que é o rendimento, é igual a 900 menos 300, correto? Dividido por CV, que é 5 meios, vezes 900 menos 300, mais, vamos ver se é 900 mesmo a temperatura, só para ter absoluta certeza, 900. Então, o TQ é 900, dividido aqui, né, pelo ln de 10, certo? Então, nesse caso, eu vou ficar com a minha seguinte continha, ó, 600 sobre, né? Aqui vai dar quanto, senhores? 900, ou melhor, 600 dividido por 2, 300. Aqui vai dar quanto? 300 vezes 5, 1.500 dividido por ln de 10, que é igual a 2,3 mais 900. Fazendo essa continha, senhores, eu vou ter 600, aqui, ó, nessa conta eu já fiz, deu 652. Então a gente ficou com 652 mais 900, dá 1.552, certo? Que é aproximadamente 0,387, ok, amigos? Que em termos percentuais daria 38,7%, né? Só multiplicar aqui por 100. O que mostra para a gente que esse rendimento na forma percentual, né, ele ficou menor que 50%. E o que ele afirma na questão é que
Considerando os parâmetros, né, o valor do rendimento dessa máquina é superior a 50%, então essa alternativa aí é o quê? É falsa. Então, o nosso gabarito fica como sendo a letra D. Apenas a 3 é incorreta. Então, o gabarito, letra D. Ok, senhores? Um grande abraço e até a próxima questão.